Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje, no estúdio comigo, os jornalistas Fábio Gadotti, do Piara.net, e Paulo Hollenberg, do ND+. Sejam muito bem-vindos a mais um Política em Foco. Oi, Karina. Oi, Paulo. É um prazer estar aqui de novo, falando sobre os principais assuntos discutidos na Assembleia. Como eu sempre falo, são assuntos que interessam a todo mundo, que fazem a diferença na vida do cidadão. É importante que a gente discuta aqui, explique e converse com o telespectador a respeito. Olá, Karina. Olá, Gadotti. Uma honra estar aqui de novo ao lado de vocês. Gadotti é um amigo e colega de trabalho também, colega de profissão. Karina também tem uma admiração grande. E estamos aqui para discutir os fatos que acontecem na Alesc. Na nossa pauta de hoje, nós temos aí as sessões itinerantes que acontecem na Assembleia Legislativa, né? A última que aconteceu em Mafra, acho que foi na última semana ou faz 2 semanas? Foi na última semana, né? E aí nós vamos discutir aqui porque foi uma sessão marcante, porque teve lá vários projetos aprovados e teve uma participação muito grande de lideranças, de entidades, de vereadores, de prefeitos. Inclusive, o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, agradeceu esse engajamento de vereadores, prefeitos, entidades e jovens e destacou a presença de quase 100 vereadores, 10 prefeitos e representantes de diversas entidades, além das câmaras mirins de Mafra, São Bento do Sul e Itaiópolis. Aqui a gente já percebe o quanto essa sessão ela regionaliza, né? Não é só de Mafra, ela abrange aí outros municípios. Como é que vocês avaliam essa questão da sessão itinerante? Essa sessão de Mafra foi um sucesso, né? Aliás, todo o projeto é bem sucedido na minha avaliação, né? A Assembleia já fez 7 sessões itinerantes, 5 ano passado, 2 esse ano e vai fazer a próxima agora em outubro em Balneário Camboriú. Todas as realizadas até agora foram, na minha avaliação, bem sucedidas. Por quê? Reuniram muita gente das comunidades, tanto entidades quanto cidadãos comuns e representantes de associações do entorno. Ali eles têm um lugar de fala, né, Fábio? Inclusive prefeitos da região, vereadores, enfim, né? Por quê? Porque aproxima realmente a Assembleia das comunidades. Nem todo mundo consegue estar em Florianópolis e acompanhar as sessões aqui, né? Ok, a TVA transmite as sessões ao vivo, que permite, né, a democratização da informação, permite que as pessoas acompanhem, mas não é a mesma coisa de estar próximo ao deputado, estar próximo às bancadas, né, inclusive bancadas regionais, que também são um bom exemplo na Assembleia Legislativa, que consegue identificar e ter mais força para encampar pautas regionais importantes, né? Mas, enfim, as sessões itinerantes esse projeto é muito interessante, porque consegue estadualizar cada vez mais a Assembleia, consegue dar mais voz às regiões, né? E deputados, por exemplo, de outras regiões conseguem perceber com mais clareza algumas demandas que eventualmente não tenham se apresentar também para aquele público, né? E algumas soluções conseguem, na minha avaliação, ter uma solução mais rápida. É aquela coisa, né, da conversa ao pé do ouvido. É como o Gadotti mesmo falou, às vezes tem deputados, prefeitos que estão distantes, né, da própria capital, do centro do poder, né, da Alesc, do governo do estado, e você ter essa oportunidade de sentar ali ao lado do deputado, sentar, conversar e apresentar as demandas. Como eu costumo dizer assim, às vezes isso é um pequeno detalhe numa escola, um telhado quebrado. Tem uma oportunidade de um estudante, de um representante de um DCE, chegar ali e dizer, olha, eu estou com esse problema, deputado, eu estou com... como eu falei, porque as entidades têm voz ali, Isso, né? como eu falei, né? É uma conversa de pé do ouvido. Né? Você nem sempre tem essa oportunidade de vir até aqui, né? De chegar até aqui. E reforçando o que Gadotti falou também, o deputado de bancada de região sul, de repente ele conheceu o problema da região norte, ou da região norte conheceu o problema do oeste, e assim sucessivamente. Então, é uma oportunidade, sim, de se aproximar da sociedade e de conhecer o problema do Estado. Não só problemas, né? O Estado não só tem problemas,
mas conhecer a região, né? Cada um conhecer a região do outro, né? Sabe que E acho que as regiões também se sentem valorizadas, sim, né? se sentem. Com a presença Mas assim, eu acho dos que essa parlamentares. questão da presença, mesmo com tudo que nós temos hoje de virtual, de conseguir acompanhar uma sessão, de estar em contato com as pessoas através do WhatsApp ou qualquer outra rede social, estar no local sempre é diferente. A gente vê isso também no jornalismo, Sim, certo? sim, estar Que no a local. gente, quando você assiste uma sessão da Assembleia ou da Câmara de Vereadores de casa, você vê aquilo que está sendo mostrado na tela. Mas quando você parte para estar lá presente, e essa conversa que o Paulo Olho citou, no olho, né? ao pé do ouvido, no olho do olho, tu vai descobrir uma matéria mais, talvez importante, um gancho diferente, talvez uma ideia que esteja sendo colocada em prática ainda incipiente e que vai render para o jornalismo. Então, eu acredito que essa sessão itinerante, ela tem essa característica, talvez, né? Porque alguém que está lá fazendo uma reivindicação e ela tem acesso ao deputado para dizer, olha, deputado, queria uma atenção aqui, porque eu acho que o senhor poderia, aqui nós temos uma demanda que não é tão difícil de resolver. Eu acho que isso é mais eficiente desse ponto de vista. Sim, acaba sensibilizando, né? Sensibilizando melhor, porque a conversa olho no olho, exatamente, né? exatamente. Então, acho que talvez a itinerante está trazendo isso para as pessoas. E acaba sensibilizando mesmo os parlamentares, né? Tem esse apelo, inclusive de levar questões que fogem, às vezes, até a alçada da Assembleia, para o governo do Estado, enfim, né? Encampar pautas relevantes. Né? O deputado, ele está em Florianópolis e como a gente conversou, os deputados têm as suas bases espalhadas pelo Estado, então eles costumam estar mais na base deles, né? Então, acho que essa questão do itinerante, ele aproxima, em tempos de virtuais, ele aproxima e ele resgata o pessoal também, certo? E até mesmo, você vê até mesmo a própria diferença em relação às sessões plenárias normais em Florianópolis. Não é que aqui não tem espaço, mas o espaço é menor, né? O espaço acaba sendo menor e de inscrição. Lá não, essa de você levar até lá, se abre espaço, como eu já falei, se abre espaço para estudantes, se abre espaço para uma associação de doentes renais, que ele, às vezes, a dificuldade de chegar até aqui, chegar até Florianópolis, chegar até a Assembleia, a sede da Assembleia, ele vai ter essa oportunidade de conversar. Olha, chega num deputado aqui, chega num deputado ali. Até mesmo eu vejo uma vantagem para as próprias associações de prefeitos, porque às vezes você consegue, dar um exemplo, ali na região do norte, né, Planalto Norte, de você, eu venho o prefeito tal, o prefeito XY, ele consegue vir, mas não consegue vir todos. E lá, de repente, é uma oportunidade de todos estarem ali. Isso. E até formarem, vamos dizer, uma bancada, um conjunto, um grupo de prefeitos e fazer a reivindicação da região. E sem contar que quando se trata de uma sessão dentro da Assembleia ou dentro da Câmara de Vereadores, ela tem todo um rito, né? Um protocolo que não pode ser quebrado. Por exemplo, a Assembleia, você chega lá, você vê os deputados dentro de um plenário, as pessoas não têm acesso à palavra, a não ser que tenham se inscrito antes. Então tem todo um protocolo. E quando é uma sessão itinerante, as pessoas que estão inscritas e aquilo foi planejado para dar mais voz àquilo que eles estão reivindicando, né? Talvez seja isso também um ponto positivo. Outro é o que eu disse, né? É um ponto muito positivo, que você abre, como se diz, tem todo um rito, né, dentro da LESC, né, aqui em Florianópolis, e a sessão itinerante, ela justamente lhe dá essa possibilidade, né? Essa possibilidade, e até eu vi em algumas outras sessões, teve até que controlar esse limite, porque tinha muita gente querendo também. Querendo se manifestar. As entidades, elas, entre aspas, elas brigam para se manifestar, porque elas veem esse feedback, né? Elas se veem com aquela reivindicação, com possibilidade de ser atendida. Então, elas querem estar também ali, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Outro ponto que eu vejo na questão das itinerantes, nós tínhamos um governador há algum tempo que falava muito em descentralização, né? O Luiz Henrique falava muito isso. E ele fez aquelas secretarias regionais, ele espalhou pelo Estado. Eu vejo essa questão de sessões itinerantes como uma descentralização do Legislativo. Vocês concordam? Ah, sim, com certeza. Consegue estar, é o que eu falei um pouquinho antes no início, né? Consegue estar perto efetivamente das comunidades, né? Uhum. Mesmo com todas essas facilidades que você falou, Karina, WhatsApp, reuniões virtuais, enfim, mas que facilitam,
e os deputados conseguem encaminhar algumas coisas, enfim, isso faz parte do dia a dia, mas nada se compara a esse contato pessoal, É o que olho eu acho no que olho, né? a Alesc Itinerante o olho no consegue se destacar, né? Consegue... E a questão também da descentralização, ela não está só na Assembleia Legislativa. Não sei se vocês percebem, mas pelo menos na minha cidade, que é Criciúma, a descentralização começou também na Câmara de Vereadores. Eles começaram na semana passada lá a fazer essas sessões nos bairros, onde também tem muita repercussão, né? Vocês conhecem mais algum caso aqui? Florianópolis também tem? Florianópolis resolveu fazer esse ano, iria fazer na Barra da Lagoa, mas adiou, ainda não tem uma nova data para fazer, mas eles vão fazer agora no segundo semestre, e exatamente nessa perspectiva, né? E é lógico que é um universo muito menor, né? Não dá nem para comparar. E mesmo assim é muito interessante, porque a Câmara já fez isso há alguns anos, está retomando isso depois de muitos anos, e acho que vai ser bem interessante também. E as demandas são as mesmas, né? É saúde e educação. Acaba... A gente boa. teve uma prévia aqui em Florianópolis, as discussões, o Paulo acompanhou bem isso também, as discussões do plano diretor, que eram regionais. E é lógico que era um tema polêmico, né, que mexia com a cidade, planejamento urbano e tudo mais, mas mexia com muita gente. Todas as audiências públicas para discutir o plano diretor estavam lotadas. Né? O Paulo lembra que acompanhou essa cobertura. E acho que as audiências itinerantes que a Câmara vai fazer vai ser na mesma linha. Porque as pessoas querem participar. Isso. Elas querem ser ouvidas. Porque quando é uma sessão assim normal, digamos, porque tem toda a semana, as pessoas elas não estão assim tão ligadas naqueles assuntos que estão sendo discutidos lá. E quando se trata da região delas, elas querem comparecer. No caso da Alesc, como nós já falamos, tem até discussão entre as entidades para ver quem fala, né? Então, eu acredito que essa voz que o Poder Legislativo está dando para as pessoas, ela é importante também muito neste sentido. E tem um outro ponto interessante das pessoas também passarem a entender como funciona o Legislativo. Né? Que não é só chegar ali e vai a plenário e vota. Você tem comissão, você passa por comissões. As pessoas puderam acompanhar, né, discussões ali nas comissões e conhece todo esse trâmite, né, todo esse rito. Não é só chegar ali, eu vou apresentar o projeto, o deputado vai apresentar e chega ali em votação, né, em votação e discussão e está resolvido. É outro ponto também, eu acho bem interessante, de mostrar à comunidade como funciona o legislativo, né, o legislativo estadual, o legislativo municipal. Quem sabe, né, de repente, o Congresso Nacional, de repente, faz uma dessa, né? Apesar de ser muita gente. Muita gente, né? 513 deputados. E agora vai para quanto? 537? É isso? 540. 540, 540. Um pouquinho mais, né? E o Paulo lembrou de uma questão importante, as comissões, né? E muita gente acaba, às vezes, até criticando, por que o projeto não foi adiante, mas não sabe, por exemplo, que o projeto parou na CCJ, que é a tramitação. Comissão de Constituição e Justiça, porque foi considerado inconstitucional, ou porque já tem uma legislação federal a respeito, enfim, não que o projeto não seja interessante, que a pauta não seja importante, mas tem a questão legal que tem que ser seguida. Conhece o trâmite, isso. Porque caso a Assembleia venha a aprovar, pode ser barrada na justiça depois. Enfim, tem todas essas questões que as pessoas acabam conhecendo e aprendendo. Que até esse acompanhar o dia a dia ali na TV, né, na TVAL, as pessoas também às vezes não acompanham só a sessão, né? Acompanham só a sessão, mas antes teve tudo a entrada, o trâmite comum, né, que acontece dentro da casa. E na sessão itinerante da Assembleia, essa em Mafra especificamente, que é a que nós começamos a conversar aqui, teve lá 8 reuniões de comissões. Então, veja, as pessoas conseguem perceber realmente esse trabalho, né, que é feito na Assembleia e que tem toda semana ali discussão de comissões e que pouca gente acompanha, né? Acho que nós, como jornalistas, ainda conseguimos ficar um pouquinho mais ligados, porque é a nossa área, mas quem está no dia a dia, quem está no seu trabalho que não tem a ver com aquele assunto, não vai estar ligado. E lá eles vão conseguir ter essa ponte, né?
Sim, discussão dos pareceres, que podem eventualmente ser derrubados nas comissões, depois no plenário, enfim, né? Tem toda uma questão jurídica, tem todo um rito que todo as pessoas um rito. conseguem acompanhar um pouco mais de perto. É isso aí. E até questão não só jurídica, questão política, né? Tira esse projeto agora, esse projeto não é bom e agora, esse projeto é bom depois, também tem esse... Aquele que senta lá no projeto, espera um pouquinho, Isso. Tem também. Bom, o papo tá bom, nós temos aí mais um pouco para falar sobre essa sessão itinerante, mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, na pauta, as sessões itinerantes realizadas pela Assembleia Legislativa, principalmente a que foi realizada em Mafra, onde vários projetos foram aprovados. Estou aqui no estúdio com os jornalistas Fábio Gadotti e Paulo Hollenberg. Eu vou dar uma lida aqui para vocês dos números dessa sessão aí de Mafra. Durante o Alesc itinerante em Mafra, foram realizadas 2 sessões, porque nunca é só uma, né? São 2, porque tem as sessões de comissões também, então são 2 dias que os deputados ficam naquele local. 2 sessões ordinárias, nas quais foram aprovadas 137 matérias legislativas, sendo 36 projetos de lei e 101 proposições não normativas, como requerimentos, pedidos de informação, moções e indicações. As comissões permanentes promoveram 8 reuniões. Além disso, a bancada parlamentar regional do Norte se reuniu e ouviu prefeitos e vice-prefeitos de 8 municípios do Planalto Norte. Ao todo, 42 entidades se pronunciaram durante as sessões e reuniões das comissões. Além da participação dessas entidades, 12 prefeitos, 12 vice-prefeitos, 97 vereadores, 5 secretários municipais, além de autoridades do judiciário, olha bem, chama até as autoridades também do judiciário, para ver o quanto isso abrange, né? E forças de segurança compreenderam as atividades do Alesc itinerante de Mafra. O que significa para vocês esses números? Números muito relevantes, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, tem projetos de lei aprovados e tem declarações de utilidade pública para entidades da região aprovadas, ok? Isso, por si só, isso já é relevante. Agora, olha a quantidade de requerimentos e indicações. O que são isso, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. São pedidos, basicamente, né? Pedidos encaminhados majoritariamente ao governo do Estado, às secretarias, enfim, ou para esclarecimento, ou reivindicações, pedidos de alguma obra, enfim, né? Como o Paulo citou, né? O telhado de uma escola que talvez tenha caído. Exatamente. E que tem uma burocracia para arrumar, talvez ali esteja uma solução mais rápida. E as pessoas justamente veem os deputados, né? Aquela oportunidade dos deputados estarem ali de chegar mais rápido ao governo, né? Chegar ao governo do Estado, porque vê o parlamento ali como um facilitador. Né? Ele está aqui, vamos aproveitar essa oportunidade, que ele é um facilitador para chegar até ao governo do Estado. A uma secretaria, um departamento de obras. Por isso que a importância de ter a Alesc itinerante, né? De chegar até ali, que é justamente o que a gente já falou no bloco anterior. É essa aproximação com a sociedade, né? Estar junto ali. E ver pela essa quantidade de requerimentos, de propostas, o quanto foi, né? Não, e me chamou a atenção a participação aqui de prefeitos, de vereadores, de lideranças do judiciário, forças de segurança, porque a segurança é uma pauta, uma pauta que sempre está em pauta, né? Sendo repetitiva, porque as pessoas, o que elas mais reivindicam hoje? Hoje ou sempre, né? Segurança, saúde e educação. Então, o fato de forças de segurança do judiciário estarem juntos, isso costura os projetos de uma forma que também, daqui a pouco, não vai ser inconstitucional, entende? Ele vai chegar mais forte. Então, é como uma audiência pública. Vai chegar mais redondo no plenário, né? Sem falar que muitas dessas discussões feitas pelos deputados
nessas sessões itinerantes, como a que ocorreu em Mafra, vão resultar em projetos futuros, né? Projetos de lei. Sim, é claro, quer dizer, não é só o que foi discutido ali e aprovado E ali vai morrer ali. Né? Os gabinetes, eles acabam, obviamente, os projetos acabam surgindo exatamente desse intercâmbio, dessa articulação, dessas conversas Exatamente. com as pessoas que estão na rua, né? E olha, o que eu percebo também é que nas sessões itinerantes, quando essa ideia saiu, muitas vezes as pessoas pensavam que uma sessão itinerante ela não resolve nada, que era uma sessão itinerante meio que para fazer uma sessão solene, só para homenagear alguém, não que isso não seja importante. Mas o que eu vejo é que as sessões que acontecem hoje, principalmente as da Assembleia, elas apresentam projetos que realmente têm relevância para a sociedade, não é só mais uma discussão qualquer. A começar por essas discussões que nós vemos que levam segurança, judiciário, é muito importante. E também assim, lá em Mafra, por exemplo, entre os projetos de destaque está o que visa ampliar a conscientização sobre a doação de medula óssea, né? Um assunto importante e que muitas pessoas não têm informação sobre ele e que a conscientização é muito importante nesse caso, certo? Que foi levantada lá uma pauta regional que vale a pena estadualizar. Isso. Né? Isso. Não é? Porque realmente eles perceberam que a demanda lá é importante, que realmente é uma carência. Mas vocês percebem como, às vezes, a gente pensa assim, ampliar a conscientização sobre a doação de medula óssea, reforçando a importância deste ato para salvar vidas. Às vezes, as pessoas pensam que um cartaz na parede com conscientização sobre alguma doença, ele não vale nada. Mas se vocês forem analisar essa situação, vamos colocar assim, eu estou sentada aqui esperando uma consulta. Vou olhar a parede e vou ver, olha, tem ali um cartaz dizendo que eu posso ser doador, que não é algo dolorido e que não sei o quê. Será que eu não posso salvar uma vida? Isso parece que é pouco, mas não é. E eu cito para vocês um exemplo que é de minha convivência, que eu acho interessante e gostaria até de levantar essa pauta. Eu sou diabética, né? Há 46 anos, convivo com essa doença e nós tivemos notícia de uma criança que faleceu na outra semana porque ela não teve um diagnóstico preciso sobre diabetes, né? Às vezes tem um sintoma e as pessoas não têm conhecimento sobre isso, acaba indo a óbito ou passando por uma situação muito difícil. Então, se tivesse uma conscientização sobre o que é o sintoma do diabetes e tivesse lá num posto de saúde a ponta de dedo para ver como é que está a glicose, será que isso não melhoraria? Então, veja a importância de conscientização. Mas esse projeto não é importante. É importante. Entende? Então eu vejo aqui, foi aprovado esse projeto da medula óssea, que foi numa sessão itinerante e que é importante também. A informação é tudo, né? Para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E nesse aspecto, o órgão público tem um papel essencial. A Assembleia acaba tendo um papel importante nesse aspecto, né? A gente vê, por exemplo, desculpa interromper, Paulo, as discussões sobre autismo, por exemplo, né? Que se falava muito pouco há um tempo, né? E eu vejo agora a Assembleia discute com muita frequência esse assunto. Câmaras de vereadores também abraçaram e tem projetos nesse sentido. E acho que a gente já percebeu avanços, né? Inclusive, Fábio, nessa questão do autismo, acho que foi um tema que ele tomou uma proporção que nós vimos aí projetos nas cidades para fazer centros de autistas, nós até já discutimos isso em um outro programa aqui, que as pessoas estão, especialização de atendimento, professores. Então, eu vejo também dessa forma. Isso, estão tratando o assunto com mais sensibilidade, né, com mais respeito e é a mesma situação. Informação é sempre ideal, né? Até se você perceber, muita gente não sabe nem o que é doação de medula óssea. Isso. E assim, quando você... Quando tu te depara com esse tema de, por exemplo, medula óssea, é algo que tu pensa assim, nossa, mas isso eu nunca vou fazer, imagina que absurdo, como é que... Não, mas é uma coisa que é assustadora, mais ou menos. Mas
tiver uma conscientização, uma conversa, várias pessoas podem estar ajudando a salvar vidas. Campanha de conscientização é sempre importante, né? Vemos o bom exemplo aí das campanhas ao longo do tempo, campanha contra o fumo, ótimo exemplo que é as campanhas de vacinação. Então tudo, e sempre começa com cartaz ali, numa parede, no caso esses vão ser nos centros de hemodiálise, né? Esse do projeto, e são sempre importantes, informação é sempre importante, e até mesmo para você conscientizar. E tem outro projeto aqui, Semana da Prevenção das Consequências da Escoliose. Esse projeto também foi aprovado lá. É do deputado Fernando Krillin, tá? E ele institui a segunda semana de junho como a Semana Estadual voltada à conscientização e prevenção das complicações da escoliose. Outro ponto que é interessante, porque quando se tem uma semana específica ou um tempo específico para essa conscientização, ela não é esquecida, né? Nós temos várias campanhas que são assim, o mês, né? O mês, o rosa, o azul, agora é o mês de ouro, o dourado, que é da amamentação. Então, essas campanhas, elas são importantes nesse sentido também. Daí que é outra proposta que foi aprovada lá. O melhor exemplo é a campanha de conscientização em relação ao câncer de mama. Também. Outro bom exemplo. Que eu acho que é o principal, talvez seja a campanha que startou, né, todas essas iniciativas. Isso, né? eu acredito que sim. Eu acredito que ela começou, né? Depois tem o Novembro Azul, teve várias outras que... Então, acho que são projetos que realmente têm alguma importância e que são aprovados e a cada vez mais são levados a sessões itinerantes, feitas fora do poder. Então, isso também ele deixa essa sessão ainda mais atrativa e mais interessante. Agora, lá, eles aprovaram também títulos de utilidade pública, né? O que me chama a atenção nessa aprovação do título de utilidade pública? Instituto Luterano Campos Verdejantes, Campo Alegre. Associação de Pais e Amigos de Autistas de Itapoá. Associação de Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu. Então, vocês podem perceber que esses títulos de utilidade pública, eles foram dados a várias instituições em cidades ao redor de Mafra também. O que comprova, mais uma vez, que quando existe uma sessão itinerante, ela não é só de uma cidade. Ela acaba pegando toda uma região, o que também importa. Mobiliza todo o entorno, né? Isso, todo o entorno. Mobiliza todo o entorno. E eu queria fazer uma observação, principalmente essa condição de utilidade pública. Percebe-se assim, uma falta de conhecimento do que seja a importância de conceder um título de utilidade pública para uma instituição como essas que você citou. Às vezes, muitas dessas instituições ela não tem um CNPJ, né, que você possa buscar um recurso, não tem uma receita recorrente. Uma receita né? recorrente. E você dando essa oportunidade de conceder esse título de utilidade pública, ela pode fechar convênios com o poder público e ter essa receita corrente. Porque muitas vezes elas estão ali, não sei se é a palavra correta, anonimato, mas elas estão fora do trilho. Foco. Fora do trilho. E essa oportunidade, como eu disse, assim, muita gente acha, título de utilidade pública, é mais uma. Tá. Não é mais uma. Né? É a importância de você legalizar, né? Vou botar até aspas, de você legalizar essa instituição, que muito precisa, né? Precisa de recurso para se manter de pé, né? Fazer seus projetos, às vezes em pequenas comunidades, né, do interior do estado. Então, eu gosto de frisar essa importância de ter, né, de conceder esse título de instituição de utilidade pública. Inclusive, passam a ter direito a receber emendas parlamentares. Isso, né? Isso. Porque muitas não conseguem ter o apoio da iniciativa privada ou não conseguem sobreviver só com esse apoio. Isso. Por justamente não estarem legalizadas, né, de você não ter esse título.
que às vezes você quer firmar um convênio e não consegue, né? Você não consegue porque são inúmeros documentos, a velha burocracia, né? Sim. Então são inúmeros documentos e você ter essa possibilidade. Olhe, de repente, se atender uma instituição de autismo, né, que atende crianças com autismo, até às vezes uma comunidade ali para idosos. Olha a importância de que é você aprovar um título desse. E muita gente não dá essa importância. Foi só conceder um título de utilidade pública. Não é só conceder. É muito importante. Verdade. Então, olha bem a importância então dessa sessão que nós tivemos aí em Mafra, sessão itinerante. A próxima vai ser onde, Fábio? Balneário Camboriú em Balneário outubro. Camboriú em outubro. Então, bom, fechamos então mais um Política em Foco. Eu quero agradecer a presença do Fábio Gadotti. Muito obrigada, Fábio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer conversar contigo e com o Paulo, Karina, e com vocês que acompanharam a gente aí do outro lado da tela. Paulo, muito obrigada pela presença, pela sua contribuição aqui com mais um Política em Foco. Obrigado mais uma vez, a gente está aqui e sempre disponível, né? Discutir os problemas e as soluções também do Estado. Encerramos então mais um Política em Foco. Até a próxima!